Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores. No episódio de hoje vamos falar sobre o tempo. Qual é a importância do tempo para as crianças? E será que nós adultos temos a verdadeira noção do tempo das crianças? Será que por vezes não pressionamos demasiado e não exigimos demasiado? Pois bem, neste episódio vamos falar sobre isto, sobre o tempo, a noção de tempo para crianças e para os adultos. O tempo cronometra a vida moderna. Levamos a vida a correr. Corremos para o trabalho, para as compras, para casa. Para gerir o tempo, usamos relógios, calendários, alarmes, listas, horários, enfim. Parece que o nosso grande objetivo é lutar contra o tempo. Esta forma de estar é completamente contrária à forma como as crianças encaram a vida. As crianças vivem no agora, não se guiam por relógios, vivem o momento e aqui está um dos grandes conflitos entre crianças e adultos, o tempo. É interessante porque Montessori afirmava que os conflitos entre adultos e crianças têm as suas raízes numa grande incompreensão. Ou seja, nós adultos somos egocêntricos em relação à criança, pois temos a tendência em ver a vida pela nossa perspectiva e não pela perspectiva da criança. Às vezes é difícil, não é? Nós temos sempre aquela tendência em pensar que nós faríamos assim, que nós faríamos assado, mas o certo é que a criança tem uma perspectiva completamente diferente. E a grande diferença começa ali mesmo, como já disse, no agora. Nós estamos sempre a pensar em coisas, não é? Estamos sempre a pensar em mil e uma coisas. Estamos a pensar na lista de compras, no jantar, no trabalho, enfim. A criança não. Ela vive no agora. E é por isso é que isto é um grande conflito. Mas porquê? Porque é que isto é um grande conflito? É isso que eu vou tentar explicar neste episódio. Ora, se nós temos a tendência a ver a vida pela nossa perspectiva e não pela perspectiva da criança, a consequência disso é que não vemos os motivos que estão implícitos às ações das crianças. E então, normalmente, o que é que nós fazemos? Vamos, despacha-te, calça-te. Depois vemos isso. Estamos atrasados, mexe-te, não é? São exemplos de frases que nos habituámos a ouvir, não é? Desde que somos crianças, crescemos com esta pressa incutida e que passa de gerações em gerações. Ou seja, fizeram isto connosco e nós depois quase que irracionalmente vamos fazer também com os nossos filhos. Aprendemos, sobretudo, que o tempo é escasso e de que precisamos de o controlar. Ora, as crianças vivem o tempo de outra forma e completamente diferente. Para elas importa que tempo têm para brincar, o tempo que têm para comer, o tempo que têm para dormir e, frequentemente, nós, adultos detentores do tempo da criança, paramos esse tempo aos gritos, às vezes, não é? Outras vezes a chamar o nome da criança com várias vezes seguidas e às vezes a nossa forma, a nossa interrupção é aquilo que vai findar o tempo das crianças. Contudo, para a criança, a passagem do tempo traduz-se na repetição da rotina e do ritual. Vou dar um exemplo. Banho, jantar, dormir. É a sequência dos acontecimentos diários que ajudam a criança a medir o tempo. E isto é extremamente importante
para o desenvolvimento psíquico da criança. A ordem que as coisas acontecem deve ser sempre a mesma. E quando não é, devemos informar a criança que vai haver alguma alteração e explicar-lhe porquê, porque parece estranho, mas a verdade é que a criança até aos 6 anos tem um período sensível muito latente, que é a ordem, e além disso, todos nós nascemos com algumas tendências humanas e a ordem é uma delas. Por isso, nós necessitamos de ordem para nos organizarmos, para fazermos a nossa vida, e a criança não é diferente. E por isso é que a rotina é tão importante para a estabilidade emocional da criança. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Muito bem, o nosso tempo não é o da criança. Mas como é que nós damos a volta a isto, não é? Numa vida tão agitada que a maioria de nós tem. A criança precisa de tempo. Nós sabemos disto, não é? Precisa de tempo para brincar, para aprender, para estar com os pais. Tempo também para sentir tédio. Há aqui sempre uma ideia que nós vemos, não é? No geral, em que muitos pais ficam muito aflitos à procura de coisas para as crianças estarem ocupadas. Mas sabiam que é tão importante para o desenvolvimento, para a autorregulação, para a própria imaginação, que existam momentos de tédio. Porque é no tédio que a criança muitas vezes recorre à sua imaginação para fazer coisas, digamos assim, para matar esse tédio. E se estivermos a dar constantemente ações, atividades para que não exista esse tédio, a criança nunca poderá aprender a recorrer dentro dela para o quebrar, se é que faço entender. Por isso, não fiquem sempre aflitos das crianças não terem nada para fazer, porque isso é positivo, faz parte do desenvolvimento. Tempo também para se vestir e despir, tempo para comer, tempo para lavar as mãos, para escovar os dentes. É absolutamente necessário que a criança tenha esta liberdade, a liberdade para escolher como passar o tempo. A liberdade importa até nesta questão do tempo. E pensem bem neste tema, não é? Somos nós que mandamos no tempo delas. Mas será que não há coisas do dia-a-dia, do cotidiano, em que poderíamos aqui libertar um bocadinho o nosso poder, o nosso cunho, e deixar a criança levar o tempo que ela quiser, por exemplo, a lavar as mãos, mas depois vai gastar água sem fim, eu sei, mas isso também faz parte aqui da educação, em explicar à criança que para lavar as mãos não precisa de gastar tanta água. E aí é um ótimo momento para intervir, por exemplo, mas não estarmos sempre em cima. É nesse sentido que estou a dizer, vá, despacha-te. Nós muitas vezes fazemos isso, aliás, demasiadas vezes. E por isso é que quando se fala aqui nesta liberdade do tempo, é esta liberdade da criança poder levar o tempo que ela necessita. Uma criança, por exemplo, que está a aprender a calçar-se sozinha ou a vestir um casaco sozinha, leva algum tempo. E nós muitas vezes não temos tempo, não é? Nem paciência para que ela leve aqueles 10 minutos que para nós são intermináveis. Então o que é que nós fazemos? Corremos, vamos lá, ajudamos e às vezes, mais do que ajudar, fazemos por ela. É verdade, não é? A questão é que isso ajuda-nos aqui na gestão do nosso tempo, mas prejudica o desenvolvimento da criança, porque ela necessita de fazer as coisas, de aprender as coisas ao seu ritmo. E muitas vezes esses 10 minutos são o tempo que ela necessita para, por exemplo, calçar os sapatos. Muitas vezes nós não temos essa consciência, não é? E temos sempre muita pressa. A verdade é que nós adultos temos sempre uma pressa incrível, completamente incompatível
com o modo de estar das crianças. Nós vivemos constantemente preocupados com a falta de tempo, não é? No entanto, é vital que, acima de tudo, o tempo seja suficiente para as crianças. Não permitamos que esta nossa pressa prejudique as ações que as crianças precisam de desenvolver a seu tempo e sozinhas para que aprendam. Lembrem-se sempre que para aprender é preciso usar as mãos, é preciso fazer. Não é por nós dizermos, olha filho, faz assim ou faz assado que ele vai aprender. A aprendizagem efetiva-se com a criança a fazer. E muitas vezes a nossa pressa é um obstáculo. Por isso é que eu quis trazer aqui este tema do tempo, que é muito abrangente, obviamente, isto é apenas uma perspectiva daquilo que poderemos falar sobre o tempo, mas a verdade é que a criança precisa de tempo para, por exemplo, repetir ações. Quantas vezes é que a criança não está lá a brincar com os bloquinhos e nós interrompemos porque na nossa cabeça já chega, ou porque temos que ir embora, ou até melhor, quantas vezes é que a criança não quer ler o livro outra vez e outra e nós já estamos cansados e dizemos já chega, já leste este livro 3 vezes, mas esta repetição que a criança insiste, e reparem como elas insistem muito em repetir determinadas ações. Elas insistem porque elas estão a desenvolver competências e habilidades. Portanto, é a tal força interna que está a fazer com que a criança queira repetir, porque ela ainda não domina bem essa habilidade, essa competência, e por isso quer fazer outra e outra e outra vez. É por isso. E muitas vezes nós aqui, empurrados pela pressão do tempo, interrompemos a criança nessas atividades e acabamos por, ou fazer por elas, ou mesmo interromper, acabamos aqui por quebrar esta repetição que é necessária para o desenvolvimento da criança. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Este tema dá pano para mangas, não é? Apenas trouxe aqui a minha perspectiva também como mãe, porque eu sei bem o que é nós não termos tempo e acharmos que ele está a levar muito tempo. O quê? Ainda estás a lavar os dentes? Às vezes isso acontece-me, confesso. Às vezes tanto tempo a lavar os dentes, mas temos que parar e pensar que o lavar os dentes não é só lavar os dentes, não é? A criança está ali a desenvolver outras habilidades, ela está a aprender a escovar os dentes, ela está também a interiorizar a importância que é de lavar os dentes, está a criar um hábito, não é? De lavar os dentes. O facto de ter que pôr a pasta na escova, se for o caso, se não for, por favor, permitam, ensinem e permitam que a criança seja ela a pôr a pasta na sua escova. Eu sei que no início pode haver algum desperdício, mas ela com o tempo cá está, vai aprender e precisa de praticar para aprender. É sobretudo esta mensagem que eu quero que aqui fique. É verdade, sim, que nós temos muita pressa, eu falo por mim, mas temos que parar para pensar que muitas vezes o tempo que as crianças levam a fazer determinadas coisas, elas precisam de facto desse tempo. E para que aprendam efetivamente a lavar os dentes, a vestir-se, a calçar-se, a usar, por exemplo, a faca e o garfo, a servir a sua própria água, a descascar uma banana, todas estas coisas que muitas vezes nós pais fazemos por elas porque ou levam muito tempo, não é? Ou porque não sabem fazer, mas nós temos que permitir, porque elas só vão saber fazer e só vão ser mais rápidas se tiverem a oportunidade de praticar. Porque se isto não acontecer aqui neste primeiro plano do desenvolvimento, aqui nos primeiros 6 anos de vida, o que vai acontecer lá à frente é nós termos aquilo que nós todos sabemos, não é? Que ouvimos muitas mães a queixarem-se, o meu filho não faz nada, ou o meu filho não me ajuda nada, ainda hoje tenho que lhe cortar o bife, porque nós muitas vezes não permitimos que a criança faça
aqui neste período, nos primeiros 6 anos de vida. E muitas vezes não permitimos por isto mesmo, por a falta de tempo, por a falta de paciência e também pela falta de conhecimento e de consciência que estas coisas são necessárias serem praticadas. E por isso, às vezes, nós temos que nos parar, não é? Temos que nos policiar e parar, respirar e deixar as crianças repetir e fazerem as coisas dentro do seu tempo. Este episódio fica por aqui. Vou gostar muito de saber o que é que vocês acharam, como é que é aí em casa. Têm paciência ou são destas que estamos sempre com muita pressa? Como é que vocês gerem esta situação? Têm consciência disso? Ou por outro lado, não, Mara, nem tinha consciência disso, ando sempre em piloto automático e nunca tinha pensado que é preciso a criança repetir para aprender. Também está tudo bem. Nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para praticarmos uma educação mais consciente. Já sabem, sigam-me nas redes sociais, já devem ter percebido que houve uma mudança e passo aqui a explicar para quem não me segue lá no Instagram, mas para quem não segue, faço aqui o convite, portanto, maraalves, tudo pegado, .pt é o meu Instagram. Houve aqui uma alteração de maraalves.pt, que antes era montessori.pt. Optei por fazer essa mudança porque havia aqui uma confusão também do que era Montessori. Este podcast continuará a chamar-se Montessori. Explico aqui que Montessori começou, este podcast começou por querer contar a história de Montessori, não é? Para falarmos sobre Montessori, mas o projeto tem evoluído, não é? E não me fazia mais sentido ter Montessori no Instagram e também porque gerava alguma confusão de quem não me acompanha desde o início e eu recebia muitas mensagens a perguntar, mas o que é isto do Montessori? Vale o que vale, eu senti que teria que fazer esta mudança, não sei se me vou arrepender ou não, mas pronto, para quem chegou agora aqui, para quem não me conhece, basta ir ao maraalves.pt lá no Instagram, lá sempre novidades, sempre novas publicações com o tema sempre do desenvolvimento infantil. Fiquem bem e até daqui a 15 dias. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.